Boa tarde, aeronautas e aeroviários. Hoje, dia 5 de março de 2015, uma quinta-feira, ensolarada aqui no Rio de Janeiro, muito calor. Eu volto para vocês, inclusive para tentar tranquilizar algumas pessoas que estão instigando o fato da AGU ter pego o processo. Eu gostaria de dizer a todos que é normal isso estar acontecendo. Ela foi provocada a tomar conhecimento do agravo, que foi julgado dia 26 de janeiro. Portanto, ela deve falar sobre esse agravo. Isso não significa nada. Algumas pessoas estão me perguntando se ela pode recorrer, e eu já informei, ela pode recorrer sim, ela pode recorrer ao STJ, né, visto que foi julgado por unanimidade o agravo no TRF, ela pode recorrer ao STJ e também pode recorrer ao STF. Mas nós devemos ficar tranquilos, porque efetivamente eu entendo que a nossa decisão ela é muito bem consubstanciada e que, portanto, não teríamos, grandes dificuldades se isso viesse a acontecer. Mas uma coisa é preciso dizer a todos, né? A AGU ela tem prazo em dobro ou coisa semelhante. Portanto, a partir do dia que ela pegou o processo, me parece que ela tem aproximadamente 10 dias para devolver. Enquanto ela não devolve, o desembargador não pode e não deve e não vai se manifestar com relação àquilo que o Aeros está buscando enquanto uma decisão judicial para as pensionistas. Por quê? Ele não vai analisar uma situação que sequer o processo se encontra lá no tribunal. Então, nós vamos ter que aguardar a devolução desse processo pela AGU, né? Ela tem um prazo determinado e depois disso é que o desembargador vai analisar com a frieza necessária aquilo que foi questionado pelo Fundo de Pensão Aeros com relação às viúvas / os herdeiros / pensionistas, tá? Então, o prazo que nós estávamos contando de possibilidade de julgamento dessa questão, possivelmente, não estou dizendo que ele vai, mas possivelmente será adiado, ou seja, não deve acontecer tão logo o desembargador volte das férias, porque como a AGU tem 10 dias, ela pegou o processo ontem, se a gente somar 10 dias, a gente vai perceber que ela só retorna o processo na data de 12 ou 13. Então, só a partir da data da devolução do processo é que nós vamos ter a possibilidade de voltar a despachar com o desembargador e solicitar com uma certa rapidez uma decisão dele com relação a essa questão das viúvas, das pensionistas / os herdeiros. Isso é importante que todos saibam, porque a ansiedade é grande, mas nós precisamos controlar, porque hoje o tempo está na mão do judiciário. A outra questão que eu acho pertinente, outros detalhes do processo jurídico, o blog do escritório Castanha Maia deverá estar publicando até o final da tarde e, eu sugiro que a gente não entre assim em grandes questionamentos, principalmente publicamente, para que a gente efetivamente não venha falar coisas desnecessárias ou escrever coisas desnecessárias que poderão ser utilizadas contra nós. Isso é muito importante. Então, volto a dizer, meu e-mail está à disposição, meu telefone está à disposição de todos. E, por último, eu queria dizer que ontem o Sindicato Nacional dos Aeronautas e a federação, que representa todos os sindicatos do setor, aeronautas, aeroviários
de Porto Alegre, de São Paulo, Guarulhos, de Recife, do Rio de Janeiro. Nós estivemos em reunião com o Pereira, interventor do fundo, aonde discutimos durante praticamente 2 horas alguns assuntos pertinentes desse período, né, confuso de pagamento e etc. e tal. E posso adiantar aos senhores que 2 questões. Primeiro, me parece que a partir do próximo mês, eles estão com dificuldade, que eles estão com poucos funcionários, mas em breve eles estarão mandando contra-cheque para casa de cada participante. Então, todos poderão acompanhar a evolução do salário, de suas reservas, do que foi pago, através do contra-cheque que será enviado. Né? Essa foi uma solicitação minha lá atrás, quando foi decidido, né, sobre o pagamento, porque sabemos que muitos sequer têm acesso à via eletrônica, computador, e poderão ter, então, a chance de receber em casa essa questão. Só não foi antes, porque esse mês, inclusive, eles precisaram disponibilizar a questão do imposto de renda, e o número de pessoas que está dentro do Aeros não atende toda a demanda que, nesse momento, existe por conta desses pagamentos. Com relação às taxas, né, que estão sendo cobradas de alguns participantes, sejam eles da Varig ou da própria Transbrasil, é uma questão, como eu já disse a vocês, ela foi decidida. As pessoas que não se lembram, por favor, solicitem ao Aeros através de e-mail ou se dirijam ao Aeros para terem a possibilidade de buscar seus contra-cheques anteriores. Elas existiam descontada no contra-cheque. É o que eu disse, a taxa ela pode ser legal, mas ela é imoral. Mais ou menos isso, né? Porque nesse momento a taxa de 5% ela é muito alta para aquilo que o Aeros está oferecendo enquanto serviços, né? Mas o próprio liquidante ele não pode tomar nenhuma iniciativa neste momento. Então, mais uma vez, eu peço paciência às pessoas. Nós estamos tomando providências jurídicas com relação a esse assunto, mas nós não podemos embolar o processo judicial. Então, vamos aguardar agora a decisão das viúvas, em seguida nós estaremos encaminhando a questão dos 5% para satisfazer praticamente 2.200 aeronautas aeroviários que se aposentaram a partir de uma determinada data. Não são todos os aeronautas aeroviários que pagam. Essa taxa ela foi requerida a partir de um determinado momento para quem se aposentou a partir daquela data, e nós vamos tomar as providências jurídicas com relação a isso, mas quero deixar claro, todo fundo cobra taxa de administração. O Aeros nunca cobrou, porque as empresas patrocinadoras deviam muito e acabavam, por benesse, pagando a taxa de administração. Desde o início, porque não havia necessidade com as 3 fontes que arrecadava para esse fundo. Mas, em determinados momentos, houve decisão do Conselho e autorizada pela própria SPC dessa cobrança. Então, nós temos que ter muito cuidado, porque a hora que a gente mexe em algo que não é da nossa vontade, a gente dá espaço para o outro lado também mexer naquilo que é dos nossos interesses. Então, nós vamos ter que aguardar para que as coisas tomem, inclusive, se consolide efetivamente, porque o maior desafio vai ser no pagamento de maio, né? A LDO de 2015 ainda não foi aprovada pelo Congresso Nacional. Quem está acompanhando as discussões pelos jornais, pela TV, está podendo avaliar a grande confusão que está no Congresso Nacional.
na economia e na política como um todo, nós temos que garantir os próximos pagamentos através do orçamento da Previdência, conforme está previsto. Mas isso ainda tem um passo a ser dado, que é a aprovação da LDO, para que a gente tenha tranquilidade e que nós venhamos a constar lá dentro, né, para que não tenhamos problemas jurídicos de interrupção e recomeçar toda a discussão novamente. Então, essas questões, por nós avaliadas, elas vão ser tratadas no momento adequado, diante da conjuntura que está colocado. Quero dizer também para os elegíveis ficarem tranquilos que nós estaremos, em breve, encaminhando também esse assunto, inclusive os ativos. Então, logo essa crise se diminua um pouco para que a gente possa dar um passo, né, aonde a gente possa ser visto e possamos exigir. Não estou falando isso só do Aeros, não. Eu quero dizer para o grupo da VASP que também nós estamos tremendamente preocupados com a situação, principalmente porque hoje o grupo VASP do Aeros está na mesma situação que esteve o grupo da VASP quando a ação estava no STJ, que não ia para o STF para um julgamento. Mas a VASP também ganhou ação no STJ e, portanto, não só os trabalhistas, como também o previdenciário do Aeros precisa ser resolvido o mais rápido possível e, se possível for, né, economizando o caminho que nós tivemos que perseguir para a questão da Varig. Então, as comissões estão extremamente comprometidas em buscar essa solução e só gostaria que vocês tivessem um pouco mais de paciência para que a gente suporte mais esses momentos para poder dar mais um passo em busca da solução definitiva. Agradeço a todos, uma boa tarde e volto tão logo a gente tem alguma notícia consistente para passar para todos. Obrigado.